Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Ah, o amor cristão é tão bonito, só que não. Olá família, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal TRP. E sim, eu utilizei aí um versículo bíblico antes da gente começar esse vídeo porque eu queria conversar com vocês. Eu sei que muitos de vocês talvez o início não entendeu, mas irão entender a abordagem que a gente vai fazer nesse vídeo. Muitos de vocês sabem da polêmica que está acontecendo com relação à Natura. Inclusive a gente tem figuras, né, do mundo cristão, do mundo evangélico, do mundo protestante, fazendo até mesmo um boicote à Natura. Lógico que a gente sabe que isso é o cúmulo do absurdo, porque fazer algo dessa forma é no mínimo mostrar totalmente o contrário do que dizem que o Cristo assim ensina. Mas eu queria chamar a atenção de vocês porque eu vi algumas pessoas comentando, inclusive alguns ocultistas. Isso já me chamou a atenção, já tem desde o início lá, eu falei, olha, eu não vou falar sobre isso. Mas, de tanto falarem, de tanto eu ver pessoas até na timeline do Facebook abordando esse assunto, eu falei, gente, eu preciso saber o porquê desse estardalhaço. E eu fui verificar. É um pastor aí que está inclusive causando, né, ou pelo menos provocando o boicote à Natura. E ele falando que era um absurdo, né, o Tami, como é que pode um absurdo desse? Colocar uma mulher para fazer a campanha de Dia dos Pais. Olha, alguns ocultistas até já se manifestaram dessa forma e assim, eu vou concordar. É difícil você hoje querer colocar somente quem é pai pelo fator de ter órgão masculino. Porque a gente vê, por exemplo, mães solteiras que fazem um papel excelente de pai e de mãe. E por que não uma pessoa que defende uma classe ela não poder participar de uma campanha? Bom, isso é fato, isso é indiscutível, eu sei que muitos de vocês irão concordar, e quem não concordar, infelizmente, cria um canal, porque esse vídeo é um vídeo opinativo meu. Bom, muita gente falou sobre essa questão do vídeo e eu fui buscar, né, para ver qual seria esse vídeo da campanha. E eu vi um vídeo de uma campanha agora da Natura e eu tô procurando o Tami nessas imagens. Então assim, o vídeo canta uma música muito bonita, né, o pessoal ali cuidando, um cortando o cabelo do filho. E por incrível que pareça, eu não vi o Tami. Eu assisti o vídeo pelo menos umas 4 ou 5 vezes. E se você assistiu o vídeo e viu o Tami lá, me mostra, porque eu não vi. E eu falei, nossa, mas a briga toda é por um vídeo. Será que a Natura tirou esse vídeo? E não. Eu fui pesquisar e, na verdade, o Tami, ele foi pago para fazer uma publicidade, representando um grupo do pessoal do LGBTQI+. E eu falei, bom, se ele foi pago, se ele foi contratado pela Natura para isso, tem que ter esse vídeo. E não, pessoal. Simplesmente o Tami, assim como outros artistas, fazendo representação até mesmo de negros, né, do pessoal do LGBTQI+, e etc., não fizeram e não participaram de vídeo. Simplesmente fizeram o que é chamado de publi, que é como se fosse blogueirinho, através do Instagram. Você pega produtos da Natura e você indica para o seu público. Ou seja, todo esse estardalhaço, sendo que não teve vídeo, sendo que não teve uma divulgação ampla, houve o contratar para que aquele vlogueirinho, aquela vlogueirinha, pudesse divulgar os produtos da Natura e indicar.
E aí eu chamo vocês todos para uma reflexão. A gente passa por um momento muito difícil, pelo menos até esse dado momento, dia 6, né? 6 de agosto. A gente passa por uma problemática gigantesca em nosso país e no mundo com uma pandemia. E a gente vê pessoas se preocupando com representantes de um grupo porque estão fazendo indicação de um produto. Eu cheguei a ver no Facebook vídeos de um cidadão irritadíssimo, dizendo que porque ele não tinha um órgão genital, ele não poderia representar os pais. Eu vi um outro rapaz que pegou mais de R$ 700, ele tem muito mais de R$ 700 de produto da Natura, ele comprou para quebrar em dizer que não entraria, coisa do capeta, do diabo, não entraria na casa dele. Então hoje a gente chegou num ponto de ignorância, né, de falta de coerência, as pessoas fazem algo para lacrar sem pesquisar, tão gigantesco. E por outro lado a gente tem essa falta de empatia com o próximo, nós todos vivendo um momento extremamente complicado que é esse momento agora dessa pandemia. No ano de 2019, uma das coisas que eu frisei bastante foi justamente o fator de que a gente necessitaria pegar essa questão do ego e muitas vezes colocar ela de lado. Porque esse ano a gente teria como meta o fator da disciplina. E dentro dessa disciplina a gente poderia dizer que a gente tem inclusive a própria empatia. A gente precisa entender que o mundo são engrenagens, onde uma, quando toca na outra, vai gerar um atrito, vai gerar um movimento. O que a gente tem hoje é um nível de bestialidade trazida muitas vezes pela religiosidade absurda, aonde muitas vezes nós que estamos envolvidos nesse mundo espiritual ou nessa espiritualidade, e eu não vou falar só de religiosidade, mas espiritualidade, a gente pelo menos teria que parar para pensar se essa é a boa religiosidade, se essa é a boa espiritualidade, aonde você muitas vezes acaba ou quer acabar com uma campanha, com uma empresa, porque ela está falando da diversidade. Engraçado que eu vejo esse tipo de posicionamento, mas quando nós vemos mães, por exemplo, solteiras, onde maridos não assumem os seus filhos, ou pior, muitas vezes propõem até mesmo que não venham ao mundo esses filhos, eu não vejo essa manifestação ferrenha, esse tipo de campanha, esse tipo de boicote, de cancelamento. Agora virou moda na internet. Eu não vejo. Engraçado que eu vejo muitas vezes, e eu falo assim, em cômputo geral, tá? Generalizando. Isso vai desde o cristianismo ao budismo, aos cultos afros, enfim, a todos. Eu vejo um monte de gente muitas vezes se manifestando, se posicionando sobre a sua espiritualidade, sobre a sua religiosidade, mas quando se fala de um assunto desse, ao invés de usarmos isso como uma forma de catapultar a empatia, fazer com que a empatia seja muito mais difundida, a gente vê muitas vezes pessoas se privando de tecer algum tipo de comentário com medo de uma retaliação, porque se eu for a favor, eu vou ter um grupo que vai me retaliar. Se eu for contra, eu vou ter um outro grupo que vai fazer algum tipo de retaliação. E nisso, a gente vai perdendo uma coisa chamada humanidade. Nisso, a gente vai perdendo o que nós conhecemos como empatia, que eu vejo tanta gente falar em dias atuais. Então, assim, eu ri muito, não vou negar, porque a ignorância chega a ser tão grande que as pessoas querem passar a mensagem adiante sem nem mesmo elas checarem isso. Tudo bem, você pode dizer que isso é muito natural hoje em dias atuais no nosso país, mas ainda assim choca isso, porque é a burrice da burrice.
Sabe? Chega ao ponto de não ser mais o poste fazendo, sabe? Xixi no cachorro. Chega ao ponto de ser algo muito mais que a gente não tem nem como nomear. Então, assim, primeira questão. A gente precisa ter mais empatia. Saber que você pode ser hétero, mas existem grupos, existem movimentos que devem também ter o nosso respeito. Segundo ponto, pastores, espiritualistas, sacerdotes podem e têm o direito de se manifestar. O que não pode é causar ódio dentro de uma sociedade. O que a gente não pode é pegar uma mensagem, deturpar ela e passar a nosso bel favor. É isso que não pode. O que não pode é a gente ser extremista. Então, o pastor Silas Malafaia, que foi quem saiu à frente com essa questão de querer fazer o boicote, ele tem todo o direito. Ele tem o direito. Mas ele precisa passar a mensagem de forma correta e dizer, olha, não foi vídeo, sabe? Ele foi pago, o rapaz lá, o Tami, foi pago para fazer uma publicidade, fazer um publi, é chamado de publi, tá? No Instagram para indicar para o seu público. O público do Tami não é o público do pastor Silas Malafaia. E quase certeza não vai ser o mesmo público meu. Então, entende o momento que a gente vive? E eu vi um vídeo do Tami, onde ele disse uma coisa muito sábia. Teve sabedoria ali. Ele disse que se você não se sente representado, tudo bem. Ou seja, se outros pais não se sentem representados por ele, ele respeita. Mas que deixe as pessoas que fazem parte do grupo, né, que segue ele, o pessoal do LGBTQI+, enfim, eu nunca sei a sigla toda. Deixe que essas pessoas também tenham seus momentos de felicidade. Em outras palavras, é isso. E ele diz uma coisa bem clara no final, que a gente ainda vai sofrer muito por causa desse tipo de coisa. E é fato. A mesma espiritualidade, a mesma religiosidade que diz trazer o afago é aquela que muitas vezes cria a guerra. O que a gente precisa é de empatia. O que a gente precisa é de entender ao próximo. É de saber que o espaço que a gente tem, que é nosso, o outro também tem. E não cabe a mim ditar regras sobre o espaço alheio. Basicamente é isso. Gratidão a todos vocês que ficaram até o final e a gente se vê num próximo vídeo a qualquer momento aqui na internet. Tchau, tchau, pessoal. Fui!